Olá amigos do canal, estou aqui de volta com outro vídeo e hoje a gente vai bater mais um papo sobre comando de válvulas. Vou falar sobre formas de medição de duas propriedades, talvez até as mais importantes de um comando de válvulas, que é o levante e a graduação. Você sabia que tem pessoas que usam um padrão, outras usam outro padrão com resultado até bem diferente? Chegou até a falar que os números divulgados pela fabricante do comando é um número fake, resultado de uma medição fake. Pois é, pessoal, é sobre isso que a gente vai falar, para vocês entenderem um pouquinho melhor isso aí. Mas antes eu peço para vocês dar aquela forcinha, dar aquele like para estrear um cenário novo que nem está pronto ainda. Então bora pro vídeo. Então, pessoal, para entender um pouquinho mais sobre esse assunto, vamos voltar lá atrás para ver como a gente faz a medição padrão de um levante, o que é divulgado nas fichas técnicas do comando quando você vai comprar um. Basicamente, o levante, ou se preferir lift, é a medição da distância máxima que a válvula tem da sua sede. E essa medição aqui, o resultado dela é em milímetros ou polegadas, tá? Também temos a propriedade chamada lift médio, mas isso é um outro assunto, não entra nessa questão, beleza? E a medição da graduação do comando é em graus do virabrequim, de acordo com o acionamento da válvula. Isso significa o seguinte, olha lá, pegar aqui um dístico de grau que a gente usou bem antigamente aqui, vamos simular. Quando eu falo que um comando tem 200 graus, por exemplo, eu estou querendo dizer o seguinte, aqui, digamos que isso aqui é o virabrequim, isso aqui é a válvula. Quando a válvula começa a descer, começa a contagem da medida do comando, da graduação do comando. Então significa que eu vou acionar a válvula, ó, totalmente durante 200 graus. Entendeu? Vai ter 200 graus de giro do virabrequim, o comando acionando a válvula, seja de admissão ou de escape. Por isso tem dois números de graduação. Para simular melhor, vamos dizer que 200 graus significa que o virabrequim vai girar daqui até aqui. Vai ter todo esse giro do virabrequim acionando a válvula. Então, só para ficar claro o seguinte, a medição da válvula, a gente mede a distância máxima entre a válvula e a sede e o virabrequim enquanto está acionando a válvula. Então, se a gente for parar para pensar, as duas medições estão meio que relacionadas, né? Quando começa a descer aqui, a gente está medindo a descida máxima, a gente mede o lift, e o acionamento total a gente mede a graduação. Porém, você deve ter se deparado com algum caso, uma divergência na medição de um comando, ou seja, um amigo comentando ou na especificação de um comando, uma medição diferente, que alega o seguinte, que não deve começar a medir assim que a válvula está abrindo. Pois é, deve-se começar a medir quando a distância entre a válvula e a sede chega a 1,27 milímetros. Pode não parecer muita coisa. A gente está falando de 1,2 milímetros, quase 1,3. Porém, isso dá uma diferença bem grande na medição, tá? Até porque se você for parar, por exemplo, um comando normal aí, de um carro original, geralmente tem 9, 10 milímetros de lift, de descida, levante da válvula. Então, se você tirar 1 milímetro e pouquinho, você está tirando mais de 10% da medição. Vamos botar em exemplos aqui em números, vamos lá. Suponha que tem um comando chamado comando A, um comando do mercado aí, um comando A. Na medição, iniciando a abertura aqui, a padrão, podemos dizer assim, a gente tem uma graduação de 278 graus. Tá? Quando a gente fala assim, a gente está alegando que ele tem 278 graus de abertura da válvula de admissão. Geralmente você vai ver um comando, por exemplo, 270, 268, 276, 272. É porque é a parte de admissão e a parte de escape, tá? Só para ficar claro. Mas vamos lá. Um comando A no mercado tem 278 graus de graduação. Na medição normal, podemos dizer assim. Contudo, se eu usar esse outro padrão de medição aqui de 1,27, ele não vai ter mais 278 graus, mas sim 200
26 graus. Pois é, mas é questão de opinião. Quem é que está certo nessa história toda? De onde tirar esses padrões? Não existe nenhuma norma que padronize essa medição? Sim, existe, meu amigo. Vamos lá. A gente está falando do padrão SAE. Para quem não sabe, o padrão SAE é Society Automotive Engineers, que é uma sociedade de engenheiros automotivos. E lá tem várias normas técnicas que é uma padronização, né, para esse tipo de coisa. Tem tudo que você quiser procurar de padrão, você vai procurar aqui. E lá especifica o seguinte, que um comando, deixa eu pegar aqui o drogô, que eu acho tudo coloridinho, que um comando deve ser medido quando a abertura da válvula chegar em 0,006 polegadas. Isso significa 0,15 milímetros. Então, ou seja, a gente está falando de 0, entendeu? Então, ou seja, iniciando a abertura da válvula. Esse é o padrão SAE. Mas de onde tiraram que a medição tem que ser a partir de 1,27? Alguém tirou isso da cabeça, não é possível? Sim, meus amigos, teve um cara, e esse cara era chamado de Harvey Crave. Eu não sei se o nome dele se fala assim, mas é basicamente assim. Era um residente dos Estados Unidos, lá na década de 60, 70, ele é bem conhecido no mundo automotivo. E ele não concordava com esse padrão. Tá? Segundo ele, a explicação era o seguinte: quando a válvula está menos que 1,27 milímetros, a distância, a margem, né, a distância dela entre a sede e a válvula é tão pequena que a quantidade de ar que vai passar por ela é mínimo, não tem interferência praticamente nenhuma na eficiência volumétrica, no enchimento do cilindro. Então, até essa 1,27 milímetros, esse valor deve ser descartado, passando a medir somente após isso. Esse padrão ficou muito famoso e ficou conhecido até como padrão Crane. Só para agregar um pouquinho de valor aqui, o padrão SAE que a gente está falando, sobre a medição da válvula, J604D. Esse é o padrão aqui. E foi o que eu falei, né? Esse padrão Crane pegou tanto, mas tanto, que se for ver qualquer especificação de comando americano, principalmente, você vai olhar o padrão Crane, que é a medição que eles colocam lá como 0,050 polegada, e a medição SAE, que é 0,006, como a gente falou aqui em cima. Por isso você vê um comando, né, de marca de lá, sempre vem essas duas medições, porque o povo de lá tem muito valor para esse padrão aqui. Né? Tem um local, por exemplo, na Europa, que eles desconsideram isso aqui totalmente, mas também tem muita gente no Brasil que fala que defende esse padrão aqui também. Por isso aí o pessoal fala, não, tem que medir em 1,27. É exatamente por questão de padrão. E só um lembrete, pessoal. Graduação não diz praticamente nada sobre um comando. Se eu chegar para vocês e falar, tem um comando 278, você vai entender que você tem um comando que é esportivo. Mas o comando é feito para quê? Ele diz apenas o quanto de virabrequim ele está acionando a válvula. Mas não diz se é um comando de alta, de baixa, se tem muito ganho, se é muito esportivo, se embaralha lenta, se é para aspa, se é turbo. Entendeu? Então, ou seja, você tem que saber todas as propriedades mais comuns, pelo menos, de um comando para entender para onde ele foi desenhado. Beleza, pessoal? Caso vocês queiram aprender um pouquinho mais sobre essas propriedades mais comuns, tem um vídeo no comentário fixo que eu vou deixar para vocês, que eu falo sobre todas elas de uma maneira bem simples, bem fácil, para todo mundo entender, até para o pessoal tirar dúvida na hora de comprar um comando do seu projeto. Beleza, pessoal? Peça aquele like, se inscreva no canal caso seja inscrito, dá aquela forcinha. E até o próximo vídeo. Fui!